Livre no mercado depois do rebaixamento do Leicester, o atacante TT foi procurado nos últimos dias por dois clubes brasileiros. O vídeo de hoje do canal do Nicola conta sobre o interesse e se existe a chance dele vir ao Brasil. Falo também sobre Pedro, o meio atacante do Corinthians, fechou mesmo com o Arsenal, ele está vendido. E Rodrigo Caio pode voltar ao Morumbi para jogar no São Paulo? O vídeo também vai trazer informações sobre o Botafogo, mais líder do que nunca no Campeonato Brasileiro. Tem as últimas do mercado, as situações dramáticas de Odair Hellmann e Renato Paiva, os técnicos de Santos e Bahia, que se enfrentam nesse meio de semana. Além de tudo sobre o Flamengo. Marcos Braz está deixando o rubro-negro? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Queria desejar uma ótima semana e contar que nesse canal você vai ter as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e junte-se a 1 milhão e quase 300 mil pessoas, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Abel Ferreira, técnico português. Pegou à força o telefone de um produtor da Globo que estava filmando o técnico e o Anderson Barros enquanto eles conversavam com um membro da arbitragem por conta da partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro, cena muito triste e que repercutiu bem mal. Quero falar também sobre Alexandre Pato, que vai ser apresentado de forma oficial pelo São Paulo nessa segunda-feira. Pato que assinou contrato até dezembro e vai ganhar entre 50 e 100 mil reais por mês fixos, além de bônus atrelados à performance. Bora contar também que o Fluminense, que perdeu para o Corinthians por 2-0, conheceu seu quarto jogo sem vitória. Um empate e 3 derrotas em sequência. Para piorar, o time não marcou nem sequer um gol nessas 4 partidas. E fechando o giro de notícias, trazer a novidade de que Merentiel, atacante que ainda pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Boca Juniors, mais uma vez foi decisivo a favor do time argentino nesse domingo. Vitória do Boca por 1-0 contra o Tigre, gol do Merentiel. No último dia 19, ele saindo do banco também marcou o único gol da vitória por 1-0 contra o Argentino Júnior. Hora de falar sobre o caminho da seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-20. A fase de mata-mata está toda definida. E o Brasil acabou dando sorte no chaveamento. Ele pega nas oitavas de final a Tunísia, que passou como terceira colocada do seu grupo, perdendo para a Inglaterra e Uruguai. O Brasil é bem favorito. Nas quartas de final, confronto contra o vencedor de Uzbequistão e Israel. O Uzbequistão perdeu na fase de grupos para a Argentina e empatou com a Nova Zelândia. Já Israel perdeu da Colômbia e empatou com o Senegal. O Brasil é amplo favorito. Na semifinal que a coisa pode pegar, o Brasil deve ter Estados Unidos ou Uruguai. Esses são os favoritos da parte de cima da tabela, que ainda conta com Nova Zelândia e Gâmbia. Já a Argentina, que é o país sede, está do outro lado da chave, com adversários bem mais complicados. Logo nas oitavas pega a Nigéria, que estava no grupo do Brasil, depois Equador, Coreia do Sul, Itália, Inglaterra, Colômbia e Eslováquia são as possíveis adversárias dos hermanos. E esse papo de que Marcos Braz está deixando o departamento de futebol do Flamengo. Tudo começou no último sábado, depois do empate 1-1 do Flamengo contra o Cruzeiro, com o Maracanã lotado e torcedores xingando o Marcos Braz. Ele é um dos culpados na visão da torcida pela péssima fase do time. E a especulação ganhou ainda mais força nas últimas horas, depois que o pessoal da coluna do Fla publicou que o Marcos Braz pode substituir a deputada federal Cristonielli. Ela vai ficar de licença maternidade por 4 meses e essa vaga é do PL, o partido do Marcos Braz. O Braz é um dos suplentes, o terceiro mais votado. Na teoria, o Dr. Flávio e o Charles Batista, que tiveram mais votos do que o Marcos Braz, estariam à frente do vice-presidente de futebol do Flamengo. Mas se o PL optar pelo Marcos Braz, ele poderia se ausentar por 4 meses do Flamengo, o que obrigaria o Fla a anunciar um outro homem forte do futebol. O Cacau Cota, que é hoje diretor de relações externas, inclusive, já surgiria como um nome mais cotado. O que eu posso contar sobre as minhas apurações? Marcos Braz não cogita deixar o Flamengo, ainda que se torne deputado federal. O presidente Rodolfo Landim também tem assegurado que não tem planos de dispensar o vice-presidente, ou seja, Marcos Braz, apesar dos boatos, tem tudo para permanecer na Gávea.
Crise é uma palavra que define bem Bahia e Santos, adversários na próxima quarta-feira, 19 horas, na Fonte Nova, jogo que vale classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e 4.300.000 reais na conta. Esse é o prêmio pago pela CBF para os times que chegarem às quartas de final. A situação é grave, especialmente para os técnicos do Santos, o Odair Hellmann, e do Bahia, o Renato Paiva. O eliminado desse confronto pode acabar demitindo o seu treinador, e eu vou explicar os motivos. O Santos vem de 4 jogos sem vencer, com 2 empates e 2 derrotas. O Bahia não vence há 5 partidas, com 2 empates e 3 derrotas. Nesse momento, o Bahia é o 16º colocado no Campeonato Brasileiro, tem só 7 pontos. Primeiro time fora do Z4 tem a mesma pontuação do Goiás, que integra a relação de rebaixados. O Santos está só um pouco melhor, 12º colocado, com 11 pontos conquistados. O problema é que o Odair Hellmann já vem sendo questionado há bastante tempo. No Campeonato Paulista ele não conseguiu classificar o time nem para a fase de mata-mata. Santos, que também está praticamente eliminado na Sul-Americana e não apresenta melhoria no Campeonato Brasileiro. Nesse domingo, derrota por 2-0 para o Red Bull Bragantino em Bragança, e um dos piores jogos do Peixe na temporada. Por sua vez, o Bahia, que até foi campeão baiano, não conseguiu nem ir para o mata-mata na Copa do Nordeste, corre o risco de cair na Copa do Brasil e vem de derrota para o Internacional por 2-0 em mais uma atuação bem deficitária. Se Santos e Bahia estão em crise, a coisa é bem diferente para o Botafogo, que emplacou sua 7ª vitória em 8 rodadas do Campeonato Brasileiro nesse domingo. Triunfo por 2-0 contra o América dentro de casa, diante de 23.708 torcedores no Newton Santos. Os gols marcados por Júnior Santos no primeiro tempo e Luiz Henrique na etapa final. Com o resultado, o Botafogo tem 87% de aproveitamento dos pontos, 16 gols pró, 6 gols contra e 21 pontos na tabela de classificação contra 16 do Palmeiras. São 5 pontos de vantagem, é a maior vantagem do Botafogo desde o início do Brasileirão. É também a melhor campanha da história do Botafogo em um início do Campeonato Brasileiro desde que ele passou a ser disputado na era dos pontos corridos. E se o Botafogo venceu, todos os seus concorrentes diretos tropeçaram. Já contei sobre o Palmeiras, que acabou empatando contra o Atlético Mineiro, outro concorrente direto. O Fluminense perdeu para o Corinthians. Rodada perfeita para o time de Luiz Castro, que agora concentra suas atenções no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense na ida. Em Curitiba, o Botafogo perdeu de virada por 3-2. Bora de informação exclusiva: o atacante TT, 23 anos de idade, revelado no Grêmio e vendido para o Shakhtar Donetsk em 2018 por 10 milhões de euros, está livre no mercado. Ele tinha contrato de empréstimo com o Leicester até o fim desse mês. O time inglês acaba de ser rebaixado para a 2ª divisão e está completamente descartada a possibilidade dele permanecer por lá. Informação importante: 2 clubes brasileiros procuraram recentemente os empresários do TT para demonstrar a intenção de contratá-lo. São eles o Grêmio, onde o atleta foi revelado, e o Flamengo, talvez por indicação de Jorge Sampaoli. Rubro-negro busca um atacante de velocidade e vê no TT uma boa opção. Jogador que já passou pelo futebol francês, pelo Shakhtar Donetsk e disputou essa temporada na Inglaterra. É importante contextualizar que o contrato do TT com o Shakhtar Donetsk se encerra em dezembro desse ano, e recentemente a FIFA permitiu a atletas estrangeiros que suspendam seus contratos até junho de 2024 com times da Rússia e da Ucrânia. Ou seja, o TT pode assinar agora um contrato de 6 meses, enquanto ainda tem vínculo com o Shakhtar, para depois, a partir de janeiro, assinar um vínculo em definitivo, tornando ele um dos melhores negócios do mercado, jogador muito interessante e de graça. Só que a chance dele vir jogar no Flamengo e no Grêmio é praticamente zero. O Al Hilal, clube mais rico da Arábia Saudita, já ofereceu 2 milhões de dólares por mês ao TT para que ele se mude por lá. Estamos falando de algo na casa dos 10 milhões de reais. Você está sentado aí? Então saiba que o TT respondeu ao pessoal do Al Hilal que só se muda para a Arábia Saudita se tiver 4 milhões de dólares ou 20 milhões de reais por mês de vencimentos para assinar o contrato por lá. Se não houver acordo na Arábia Saudita, a tendência é que o TT se arranje em um clube do futebol europeu. Está descartada a chance de ver jogar no Brasil. Ele e seu empresário entendem que é hora de fazer o pé de meia, e as propostas de clubes brasileiros são muito inferiores.
E essa história de que Pedro, meio atacante do Corinthians, está contratado pelo Arsenal. Quem trouxe a informação foi o craque Neto. Na semana passada, primeiro ele divulgou sobre o interesse do Arsenal em fechar com o jogador. No dia seguinte, o Neto assegurou que a venda já está concretizada e que o Pedro será entregue ao Arsenal em dezembro desse ano. Fui checar com o pessoal do Corinthians e com o pessoal da Elenco Esportes. Pedro é agenciado pelo Fernando Garcia, ex-conselheiro do Corinthians e um dos caras com mais trânsito dentro do timão. E as respostas tanto do Corinthians quanto do pessoal da Elenco Esportes são parecidas. Há o interesse do Arsenal na contratação do atleta, já rolou uma primeira rodada de sondagens, algo para entender as condições do negócio. Mas as duas partes asseguram que não existe negociação, que não tem proposta oficial, não tem contraproposta, nem nada nesse sentido. É importante lembrar que o Pedro, que tem 17 anos de idade, renovou recentemente seu contrato. O novo vínculo só se encerra em março de 2026, multa rescisória de 120 milhões de euros e o Corinthians é dono de 80% dos direitos econômicos. A única coisa esquisita nessa história nos últimos dias é que Vanderlei Luxemburgo, que havia vetado a ida do Pedro pro Mundial Sub-20 pela seleção brasileira, não o coloca para jogar as 5 partidas. O Pedro vai para o banco de reservas e não sai. Ninguém consegue entender o porquê. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a possibilidade de Rodrigo Caio voltar ao Morumbi, especulação levantada pelo pessoal do torcedores.com. De acordo com a apuração do site, houve uma reunião 2 semanas atrás entre o Rodrigo Caio e dirigentes do São Paulo. A ideia era tentar estabelecer um contato para que o Rodrigo voltasse ao Morumbi na metade do ano. A partir de 3 de julho ele poderia se mudar para qualquer outro clube, desde que houvesse o consentimento do Flamengo. Rodrigo Caio tem contrato com o Fla até dezembro e está completamente fora dos planos do Sampaoli. Desde que o técnico argentino foi contratado, Rodrigo só esteve em campo em 14 minutos. Com detalhe de que ele foi para o banco de reservas e não saiu do banco nos últimos 9 jogos. Rodrigo Caio hoje é a 5ª opção para o setor. Os titulares são o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, a primeira opção no banco de reservas é o Davi Luiz e depois ainda aparece o Pablo. Somente se todos esses caras não tiverem condição é que o Rodrigo Caio vai ter oportunidade. Então, que de fato a situação para ele está ruim, isso é óbvio. No São Paulo, existem 2 problemas. O primeiro é a questão financeira. Rodrigo ganha hoje na casa dos 650 mil reais por mês, valor considerado muito alto pelo São Paulo. Depois ainda a questão física. O São Paulo olha com desconfiança para a possibilidade da contratação do Rodrigo. Se tudo isso for resolvido, o Rodrigo topar receber um salário menor e conseguir comprovar que está apto a jogar, o São Paulo pode até considerar sua contratação, mas eu não me empolgaria muito com essa ideia. O Tricolor tem outras prioridades hoje, bem distantes do zagueiro. Só uma curiosidade para terminar. Quando o São Paulo vendeu o Rodrigo Caio, ficou com 30% do valor de uma venda futura. Se o contrato dele com o Fla terminar em dezembro e ele sair de graça, o São Paulo também perde esses 30%, a menos que se acerte com o zagueiro e o recontrate na metade do ano. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa segunda. Volto à tarde com mais notícias. Tem ainda programa do Nicola. A gente vai se encontrando. Abraço, tchau!